Oi, 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 meninas! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. E hoje é um vídeo muito especial, que bem provavelmente, quando vocês estiverem assistindo, a gente já vai ter ido embora da Albânia, pelo menos por um período, e tá já com gostinho de saudade. E como vocês viram aí no título, eu vou falar sobre como ser cristã em um país muçulmano. Sim, a Albânia é um país de maioria muçulmana. Eu já gravei um outro vídeo há 2 anos atrás, quando eu estive aqui na Albânia a primeira vez. Não a primeira vez, mas uma das primeiras vezes, onde eu passei mais tempo, né? O Rai era pequenininho. E eu falei sobre o período do comunismo aqui na Albânia, como que esse país era um país fechado e como que o cristianismo conseguiu ser introduzido aqui nesse país e por que que hoje a maioria das pessoas professam a religião islâmica, eles são muçulmanos. Apesar de eu ser um estado laico e qualquer pessoa hoje poder professar qualquer outro tipo de fé, né? E não tem nenhum tipo de restrição quanto a isso. Mas, como um país extremamente conservador, eles têm aqueles costumes, como, por exemplo, teve o Ramadã pouco tempo atrás, então qualquer outra pessoa que se denomine cristã, por exemplo, e é daqui do país, provavelmente vai ser excluído da cultura, da família, né? Não vai ter muito convívio, não, enfim, existe toda essa questão. E eu queria falar para vocês como que é. Quando eu cheguei, né, há 12 anos atrás, foi muito difícil, porque nós encontramos primeiramente a barreira da língua, apesar de uma porcentagem aí de jovens e até mesmo pessoas mais velhas que trabalham no comércio falarem o inglês. Existe aí uma dificuldade da compreensão, existe uma questão cultural também, as pessoas são mais sérias, mais fechadas, pouco empáticas. Eu sou meio abusada, né? Então, se eu tiver que falar de Jesus em qualquer lugar, onde eu estiver, eu falo, eu não tenho medo, né? Sempre quando me perguntam alguma questão aqui, tem muitos testemunhos de Jeová, e como eles não têm o conhecimento da diferença do catolicismo, testemunho de Jeová e protestantismo, para eles é tudo a mesma coisa, se não é muçulmano e se denomina cristão, pode ser qualquer outra religião. Existe inclusive uma mesquita aqui onde existem muçulmanos liberais, ou seja, eles não são extremamente conservadores, eles acreditam em tudo um pouco, em cristais, em nova era, em Jesus, em tudo que apresentam para eles. Então eles têm uma mesquita separada onde eles profanam à vontade. E aqui a gente não encontra muito igrejas, apesar de não ser proibido. Aqui, por exemplo, aonde eu estou, que é em Vlora, não tem mais. Há 2 anos atrás tinha uma igreja que era pastoreada por um casal de americanos e 2 filhas, mas quando nós voltamos, o ano passado, já não estava mais no mesmo lugar. Meu marido chegou a frequentar uma igreja, um espaço realmente de igreja. Não é esse pastor americano, é uma outra igreja mais albanesa, com mais albaneses. Eu nunca frequentei essa reunião, mas tem louvor, tem mensagens, né? E é sempre no domingo de manhã. A outra igreja que eu conheci há 2 anos atrás, ela tinha reuniões de ensino nas quartas, tinha no domingo também, tinha mais dias, né? Eu não sei o que aconteceu. Nós conhecemos muitos missionários brasileiros, inclusive. Conheci a Lidiane, eu conheci a missionária Patrícia, eu conheci a missionária Talvânia, conheci o marido da missionária Lidiane, é um ucraniano, o missionário Igor. Conheci a missionária Ju, que já foi embora, foi para o Oriente Médio. Conheci também missionários italianos, o Patrick, a Marian, a sua família, a Nona. Eu conheci algumas pessoas, inclusive participo de uma reunião às terças-feiras, que é nessa casa de italianos. Às terças-feiras é mais mesclado com italianos, brasileiros, às quartas-feiras é apenas com albaneses. Existe aí um movimento de anúncio do evangelho. Para quem não viu meu primeiro vídeo, eu falo como foi lindo a entrada do evangelho após o período de comunismo, que foi um dos piores do mundo, tá? Então, assim, vale a pena ver, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você quiser assistir, tiver curiosidade. É um país que precisa muito do amor de Jesus. Eu senti muita dificuldade, mas também por uma questão de como a mentalidade deles, eles saíram desse governo fechado, e eles estavam separados do restante do mundo há mais de 40 anos, e o comunismo se encerrou, enfim, em 91. Então, assim, eles são uma democracia muito recente, é um povo que carrega uma mentalidade
de escravidão, de escassez muito grande. A gente anda nas ruas, a gente vê pedintes, apesar de ser um país de grandes riquezas naturais, é um país que ainda está em desenvolvimento lento. Encontrei uma dificuldade assim que me incomoda muito até hoje com relação a eu vou usar palavras que talvez não sejam banidas aqui, com relação à diferença da cor da pele. Vocês sabem que o meu marido é negro, o meu filho é mulato, tem muito preconceito relacionado à cor da pele. Acredito também que exista uma relação um pouco estremecida se nós não temos o entendimento e a sabedoria para levar a palavra, para nos aproximarmos das pessoas. Existem algumas mulheres, mais jovens ou mais velhas, não importam, que se você não fala a língua e ela tem dificuldade de falar inglês, você vai ver que elas vão dar uma debochadinha, vão rir. É um clima um pouco tenso até você conseguir ali se expressar e conseguir fazer com que porque na verdade o complexo está na cabeça deles, não no nosso. Então a gente tem que ter um amor, um carinho para se aproximar e entender que eles são pessoas de uma cultura que estão começando a ir para o mundo, a contemplar novas culturas, a entender novos povos, e muita coisa nova para eles. Mas assim, uma coisa que mexe comigo muito é com relação a isso mesmo, né? Porque eu tenho um marido, eu tenho um filho, então assim, por mais que nós temos o amor de Cristo, quando a gente ouve, né, falar Zezaque, Mesese, quando a gente ouve falar esse tipo de palavra que significa preto, ou Igiactu, Zezaque, Igiactu, Mesese, que é vai embora daqui, preto, vai embora daqui, pretinho. Isso para mim pesa muito, né, porque existe essa questão. Quando meu filho às vezes vai brincar no parque, grupos de crianças vê que ele está se aproximando e saem, já vão embora. Então eu tento colocar na mente do meu filho que bom que isso está acontecendo com ele, que ele tem um amor de Cristo dentro dele, e que só ele sendo diferente e mostrando Jesus na vida dele é que essas pessoas podem ser transformadas através do exemplo dele, que ele suporta. Imagina se fosse uma pessoa que não tivesse Jesus na vida, né? Eu tento mostrar o quanto que ele é especial, o quanto ele é lindo, mas o evangelho aqui caminha a passos bem curtos. Me parece que alguns anos atrás houve um racha. Eu tive uma conversa 2 anos atrás com uma missionária amiga, muito amiga, que não está mais aqui, e ela disse para mim que houve situações entre a igreja que acabou separando, o que é muito triste, porque é um povo que precisa de uma igreja unida para que o evangelho se propague, para que eles conheçam quem é Jesus de fato, né? Porque até então, a grande maioria, como eu já disse, é muçulmana, e muitos, alguns respeitam quando nós falamos de Jesus, outros não. Falam, Jesus não é Deus, nós não acreditamos nisso, ele foi um grande profeta, enfim. E a gente acaba tentando não se aprofundar muito. Pedimos a Deus para que o Senhor se revele a eles, até mesmo para que não haja nenhum tipo de contenda, né? Essa não é nossa função. Esse ano, quando eu cheguei aqui, eu tive várias experiências espirituais, o mundo espiritual estava muito vivo, mais do que no período de 2 anos atrás que eu estive aqui, mas talvez seja também porque eu estava numa outra fase da minha vida, com um raio menor, com mais ocupações, então eu senti ataques, batalhas espirituais muito grandes. Então assim, é um país pesado, onde potestades poderosas imperam no mundo espiritual. Temos que estar constantemente em vigilância, mulheres muito sedutoras, né, homens muito agressivos e expressivos. Ao caminhar na rua, temos que estar atento também a pessoas que podem possivelmente ter uma manifestação espiritual maligna, que podem nos atingir, nos afetar. Nós temos visto esse ano muitas pessoas com problemas mentais, com lunáticos, pessoas fora de si andando pelas ruas, o que não era muito comum há um tempo atrás, quando estivemos aqui. Além de estarmos prontos para responder a qualquer pessoa o motivo da nossa fé, como diz a palavra de Deus. É desafiador? É um povo que necessita de muita paciência, amor e cuidado. Então, eu conheci até uma missionária que chegou há pouco tempo, jovem missionária, veio do Brasil, do Paraná. Ela veio enviada por Deus, fez faculdade, estudou, mas o Senhor a enviou para o campo. Então, assim, o campo missionário é realmente para pessoas que amam vidas, amam almas, que estão dispostas a pagar o preço por essas pessoas. Esses dias, para encerrar esse vídeo, eu conversando com um missionário italiano, e ele está abrindo um projeto para reunir com todas as pessoas que fazem parte do grupo, né, que até nós participamos da Sabaó,
E aí ele disse uma coisa linda que ficou marcada no meu coração. Ele disse: se tiver um irmão no lugar onde nós estamos ministrando Jesus, nós não vamos embora, porque nós aprendemos que nossos irmãos em Cristo nunca devem ser deixados para trás. Então, assim, isso me comoveu muito, e é esse amor que todas as igrejas espalhadas pelo mundo têm que anunciar, né? A ponto de nós entregarmos a nossa própria vida por amor a eles. É isso, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, deixar seu like. Um beijo. Fica com Deus. Tchau.